Olá, Olá. voltamos. Você já viu aquele meme da menininha que ela coloca uma coisinha assim dela? Sim. Eu acho que foi você que me mandou, inclusive. Ah, eu acho que foi mesmo. Eu adoro. Daí agora eu peguei mania, eu estava no Brasil falando com a minha irmã, daí tudo que eu tipo falava que era uma coisa meio diva assim, deu E aí, gente, como aquela vocês estão? Como tá o ano de vocês até agora? até agora tudo ótimo, nada tá pegando fogo, nada tá ruim, nada tá atrasado, tá tudo em dia. A pele tá maravilhosa. Eu já perdi todos os quilos que eu voltei do Brasil. A Natália tá projetando. Tá projetando o Ai, futuro. é. Se esse vídeo tivesse sido gravado em agosto, talvez. Cada um. Não, gente, tá tudo bem. E vocês? A gente tá esperando vocês responderem pra continuar. Ah, E aí? desculpa. Gente, responde pra gente dar continuidade no vídeo. Gente, e aí? Não, brincadeiras à parte, gente. Essa é a parte 2 do nosso Q&A de início de ano. Esses vídeos não têm necessariamente uma ordem, tá? Então, se você perdeu a parte 1, não tem problema se você quiser deixar pra assistir depois. De Hum, qualquer maneira, a gente vai deixar a parte 1 linkada na descrição, vai aparecer no card aqui em cima em algum lugar. uhum. E a gente vai colocar também o vídeo que a gente fez ano passado. Isso. É, só pra rele... Porque perguntas sobre a Mônica, perguntas sobre. Que mais que eles fazem perguntas? Que a gente já respondeu. Como a gente se conheceu, a gente É. já respondeu. Como é a vida na Noruega, se Hum, você. Se a gente pretende voltar a morar no Brasil, essas coisas a gente já falou. onde eu trabalho. Já ficou estabelecido que eu trabalho na fábrica do Papai Noel. Sim, a gente já definiu que a Natália, na Foi verdade, definido ano ela é o passado. gerente dos elfos. Isso. O que faz sentido, porque você mora na Noruega, o Moro num Papai lugar Noel é de lá, frio, não é? é do Polo Norte. Mas não é o São Nicolau, ele não é da Escandinávia? Não, tô viajando, posso estar falando besteira, não sei. Sinceramente, eu não sei, eu não sou íntima desse senhor. Mas, Claro que ele é o pra CEO da saber. empresa que Então. trabalha. Então, eu trabalho na fábrica dele só. Eu trabalho em fábrica, aumenta muito a demanda no Natal, eu moro num lugar frio, então os ouvintes já disseram que eu trabalho na fábrica do Papai Noel. Ficou determinado. E eu Aí a achei gente, a que. gente apoiou essa FIC, mas se você quiser É. saber onde a Na Natália verdade, não é realmente uma fic, trabalha, eu precisei revelar minha verdadeira identidade elfa, porque eles me pegaram. justo. Hum. Bom, gente, então, se vocês quiserem ver onde a Natália realmente trabalha, vê na parte 1 que a gente lançou. A parte 1 não, né? A versão do ano passado. E a parte 1 tem mais perguntas que vocês fizeram também. Além Uhum. desses Q&As que a gente sempre faz, né? Ao longo do ano, a gente também faz a chamada matinê do Pátria, em que a gente conta as histórias de vocês. A Uhum. gente tem um formulário específico para isso, em que vocês podem contar uma fofoca, pedir um conselho ou fazer uma confissão. Esse formulário está linkado também aqui na descrição do vídeo e no nosso perfil do Instagram. E ele é completamente anônimo, tá, gente? Então a gente não sabe quem mandou, então vocês podem mandar o que vocês quiserem. A gente Uhum. mexeu nas configurações pra gente não ter acesso de onde veio, de que e-mail veio, nada, a gente não sabe de nada. A gente só recebe as mensagens ali. E esse formulário, Isso. como eu comentei, fica aberto o ano inteiro, então vocês podem ficar à vontade para mandar a sua história por lá, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa ou pedir um conselho. Uhum. E agora, sem mais delongas, vamos para a segunda rodada de perguntas. Eu achei essa pergunta interessante. E a pessoa começa falando: Eu sei que a pergunta é bizarra, mas. KKK. Vocês têm um top 5 serial killers favoritos? Tipo, que vocês acham mais bizarros? Tem. Assim, que eu acho mais bizarro, eu acho que eu gosto muito da história do Ed Gein, porque pra mim ele é tão uma incógnita, sabe? Eu não sei se ele era uma pessoa horrível, se ele era uma pessoa
Bom, que ele era horrível a gente sabe, mas eu não sei da onde surgiu, sabe. Porque ele era babá de crianças. Sim. E ele era adorado sabe, por todo mundo, e daí todo mundo fala que ele não era uma pessoa ruim. E daí ele começou a, sei lá, despirocar. Daí eu fico curiosa pra saber onde que foi o momento do despirocamento, se foi uma coisa contínua. Então esse é o que mais acho que é um dos casos que me traz mais curiosidade. O do Edguinho eu gosto bastante. Então, os casos que são os meus favoritos não é porque é um motivo um pouco diferente, assim. Eu acho que eu fico um pouco mais intrigada no sentido de como? Como que essa pessoa fez isso e ninguém percebeu? Eu tenho isso com Israel Kiss. Hum. Eu fico assim, por quê? Como? Assim, eu acho ele uma pessoa detestável. É um caso que até faz muito tempo que eu tô pra fazer, tá na minha lista pra fazer esse ano, mas eu tô assim, enrolando pra fazer, porque eu sei que eu vou ter que ver o interrogatório dele e eu acho ele detestável, mas é uma Ele é história que me intriga horrível. demais. Ele é horrível, mas é É. engraçado porque desde que você entrou no podcast, você fala: "Eu vou fazer o Israel Sim, Kiss", mas e eu daí não nunca sai. consigo, porque É, sempre que eu começo, eu penso: "Beleza, eu vou pesquisar". Eu vejo o interrogatório, dá 2 minutos, eu fico: e ele é muito fecho. chato, ele é muito Ele é muito chato. chato, mas eu fico me perguntando como, e assim, não só como, mas até, tem muita vítima dele que a gente não sabe ainda. A gente Não? ainda vai descobrir muita vítima dele. Sim, tanto que quando tem qualquer caso que não tenha sido fechado ainda, todo mundo: "Onde estava o Israel Kiss nessa Exato, a época?". gente já fez essa piada algumas vezes, até tem alguns É, casos, não resolvidos que a gente teve até aquele caso do assassino da lata de coca, né, da lata de refrigerante, que a gente achou que sim. poderia ser ele, então assim, é muito mais no sentido de que é uma incógnita, pra mim é um caso que eu sei que a gente ainda vai ouvir falar dele, então, Uhum, esse caso me pega demais, e tem um outro que é o Chameleon. uhum, Esse é um outro também que eu quero fazer, que eu também acho uma pessoa detestável, ele é uhum. detestável, e que eu também não fiz, porque eu sei que, assim, são casos que eu tenho que estar no mindset certo pra fazer, porque senão me faz muito mal. Hum. Então, pra mim são esses, mas top 5, ó, a gente já deu 3. É. Bom, e pra mim eu acho que o Golden State Killer ainda me assombra bastante. Qualquer Nossa, qualquer verdade. serial killer, tipo o Night Stalker, o Golden State Killer, o BTK, todos eles que entram dentro da sua casa e preparam o terreno pra tirar a sua vida, isso me atordoa de uma forma que eu não Nossa, consigo sim, nem sim, porque pra mim, eu já falei aqui diversas vezes, não é mais novidade, que o meu maior pesadelo é alguém entrando na minha casa. E sim. eu acho que é um tipo de invasão e o BTK e o Golden State Killer faziam isso dias antes da pessoa ser pega, né, antes da pessoa ser vitimizada. Então, ele estava na sua casa, ele ia, ele entrava, ele saía, ele escondia coisa E dentro da sua é isso, às vezes casa. ele mexia pequenos itens de lugar, mas ele nunca mexia tipo uma mesa. Era sempre uma coisa pequena pra você ficar se perguntando se você tá louco ou se aquilo mexeu mesmo. É, e assim, É você um sabe é uma invasão que vai te eu não consigo imaginar, assim. Então esses sempre me pegam bastante, assim, mas por medo mesmo, por Não, desespero. e a jornalista que escreveu sobre ele, tipo, esse caso meio ó, indiretamente, mas causou a morte dela, né. É, a Michelle McNamara, É. ela estava tão virada escrevendo e procurando e lendo tudo que ela podia para fazer o livro, que ela tinha uma condição no coração já, um problema no coração dela, e ela acabou tomando alguns remédios, ela começou a tomar remédios para ficar acordada, acho que foi Adderall, e depois ela não conseguia mais dormir, daí ela tinha que tomar remédio para dormir, porque ela estava tão vidrada no caso, e ela ficava, tipo, dias só no escritório dela escrevendo, 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 procurando, lendo. Então, meio que acabou com a vida dela, literalmente, Sim. assim. O E livro teve que ela ser escrito pelos parceiros, né, os colegas dela e o esposo dela. ela faleceu sem saber quem era, né, É. o assassino. E foi, tipo, meses Triste. depois eles descobriram quem era. E eu acho que um que a gente sempre fala, que deve estar na nossa lista, é o Ed Kemper. Nossa, é. A gente não sabe ainda quem que vai fazer, porque as É, 2 querem e nenhuma faz. mas é que eu tenho medo de fazer o Ed Kemper, porque ele me buga um pouco. É.
Porque todo mundo que conhece esse maluco fala que ele é uma pessoa agradável. Ele é uma pessoa agradável, tipo, ele... você vê a entrevista com ele é uma pessoa agradável. É que ele é agradável no sentido de que ele te manipula a esquecer o quão monstruoso ele é. Não, e ele foi o primeiro serial killer, pelo menos que eu já vi, né, dos Estados Unidos, não sei de outros países, que ele não só se entregou, como ele se entregou e no começo não acreditaram nele, ele ainda teve a chance de falar que era zoeira, ele teve que insistir, a polícia só acreditou nele quando ele mostrou, eu não posso dar detalhe aqui, né, mas, então assim, eu não conheço nenhum outro caso que o serial killer, em vez dele pensar nele mesmo, ele pensou, ok, eu fiz o que eu tinha que fazer, deixa eu me entregar, senão eu vou fazer de novo. Eu preciso parar de fazer mal pros outros. E foi, então, já matei quem tava me matando. Foi isso me buga demais, porque eu nunca vi essa, tipo, eu não sei nem do que chamar isso. Eu acho que é um grau de, porque normalmente os serial killers, o que acontece é que a gente acha que, nossa, eles eram gênios do crime, que nunca foram pegos, mas 90% das vezes que você começa a ver realmente o que aconteceu na história deles, era incompetência da polícia, ou porque uma polícia não falava com a outra, daí os casos não eram ligados. Porque a perícia foi mal feita. Ou porque não tinha um sistema único, um registro único de dados em que você pudesse ver as digitais das pessoas, ou, né, das pessoas que cometiam crimes em outras cidades, então nada era unificado. Então, às vezes, era esse tipo de coisa, assim. Ou porque as vítimas eram os mais mortos, né? Eram profissionais do sexo, minorias, membros da comunidade LGBTQIA+, então daí eles se perdiam, as vítimas não eram importantes o suficiente para causar um furor e vender jornal, então, mas no caso do Ed Kemper não é isso, não é isso, ele é extremamente inteligente, o QI dele é altíssimo, e se ele quisesse enganar a polícia e continuar, né, sendo esse criminoso sensacional, ele iria continuar sendo esse criminoso, porque ele é inteligente o suficiente para isso. Eu fico pensando, porque ele fez a prova para ser policial e ele só não passou por causa da altura, né? Ele era muito alto para ser policial. E hoje isso não existe mais, né? Hoje em dia ele poderia ser policial. Sim. Você imagina uma pessoa com a inteligência dele, o potencial destrutivo dele na polícia, o que esse homem ia ter feito. Com a máquina da polícia, Então, porque sem acesso, ele já ouvia tudo, porque ele ficava no bar com os policiais, e os policiais, ele se fazia de tonto, e os policiais achavam que ele era tonto, e ele conseguia saber se a polícia estava perto de pegar ele, só se fingindo de tonto. Porque a polícia não se importava com ele o suficiente pra ter, tipo, não, essa pessoa é shade, não vamos falar disso perto dela, não. Então, assim, olha isso, olha o nível da manipulação. Ele é a pessoa que, assim, ele é o serial killer, só que normalmente o serial killer é pego pelo ego, né? Então. Que ele não quer ser percebido como não inteligente. Ele não tinha isso. E porque ele fica preguiçoso, né? Porque depois de um tempo que ele não é pego, por incompetência das autoridades, ele não é pego, ou por causa da situação, e daí ele vai ficando cada vez mais preguiçoso e acaba cometendo um erro. E ele não cometeria esse erro, porque ele é, de fato, extremamente inteligente. Ele é o predador. Ainda bem que não existe mais, ainda bem que ele se entregou, porque imagina, ele é o predador perfeito, assim, da raça humana, porque você não imagina. Não, e se você fizer esse exercício intelectual mesmo, você pega as entrevistas dele no YouTube, elas estão todas aqui, você começa a ver, chega uma hora que ele tá te manipulando a esquecer completamente quem ele é. Você tá meio que, interessante, como se você esquece quem ele é, você esquece realmente quem ele é difícil. É difícil estar na presença de uma pessoa que é mais inteligente e consegue te manipular igual melhor como se você fosse nada. Nossa, como a gente gosta de falar de assassino. Foi só a primeira pergunta. Bom, gente, essa é uma... Pra vocês terem um gostinho Deram corda, pra vocês terem um gostinho do que vem por aí, tá? Vem novidades.
Vem. Essa outra. Meninas, curiosidade, vocês votam na eleição presidencial aí nos países de vocês? Eu posso votar a gente não tem presidente, mas eu posso agora votar para o parlamento, porque eu tirei a cidadania, então sim, eu posso votar. Eu ainda não tive a oportunidade de votar, mas votarei. Nossa, eu não sei se eu posso votar, porque eu não tenho a cidadania daqui. Eu acho que não. Não, então, acho que não. Você pode votar para rainha da Europa. Não, eu sei que quando bateram aqui, a gente falou que a gente não era cidadão irlandês, porque a galera bate fazendo essa campanha e Pesquisa, tal, né? Quando a gente fala que a gente não é irlandês, eles só vão embora. Então eu imagino que eu não possa. Não sei. Algum brasileiro que mora aqui sabe? Não, E pode me normalmente o que informar? acontece, ó, aqui na Noruega, eu já podia votar com a residência permanente, eu já podia votar em eleições locais pro pequeno parlamento ali da cidade. Mas pro parlamento mesmo eu não podia votar. E eu tirei a cidadania para poder votar. E para evitar fila no aeroporto, mas principalmente para poder votar, porque eu já tinha todos os direitos de um cidadão aqui. O único direito que eu não tinha era, de votar para o parlamento. E daí eu falei: "Como eu já moro aqui há 15 anos e o fascismo Hum. avança Não, sem eu preciso me freios", informar. Não, daí realmente, eu preciso me falei: "É melhor informar. se eu quiser morar aqui, eu acho que nada melhor do que votar, né, principalmente como mulher, imigrante, você quer poder dar aí a voz, né". Então eu votei com esse intuito mesmo. Eu peguei a Não, eu cidadania com o intuito de preciso. votar. Não, eu preciso criar vergonha na cara e começar a me informar o que eu posso fazer, tá? Porque realmente, o que você falou, com o Hum. fascismo do jeito que tá, eu acho que toda voz. Esse é o momento, né? Então, e daí o que acontece, em muitos lugares é que você não pode votar para presidente ou para o parlamento, né, do país, mas você pode votar para prefeitura, para eleições locais. E essas aí o fascismo também avança, e você também pode dar a voz, e você também pode parar já nos níveis mais baixos de poder, que é para não chegar no parlamento. Justo, Então, justo. é bom, se Não, informa é assim, bom, é porque é bom. importante. Farei isso. Uhum. Outra. Meninas, acho muito importante como vocês abordam assuntos sobre saúde mental, terapia e medicamentos. Já ouvi a Nath comentar que tem depressão e a Rê falar sobre toque. Como vocês lidam com isso? Vocês se sentem confortáveis de compartilhar um pouco da história de vocês sobre isso? Eu me identifiquei bastante. Eu lido muito mal. Pode falar, diga. O toque, assim, faz muito tempo que eu tive mais. Eu não sei nem dizer. Eu era criança, tá, gente? Eu tinha entre 10 e 13 anos, assim, foi um período. Entre 10 e 12, vai, com 13 eu já tava melhor. Hum. Eu tive o que eles chamam de traços de toque, porque a gente estava numa situação muito estressante, a gente tinha mudado de cidade, a gente estava mudando muito de cidade, a minha família. Tipo, a gente, né, mudou, não vou entrar em detalhes, mas a gente mudou de cidade várias vezes, então teve isso, eu estava me adaptando numa cidade pequena. Eu fiz terapia para tratar, tomei remédio, foi aí que eu comecei a minha jornada de saúde mental, né? É, Hoje eu não tenho mais, tá bem sob controle, assim. Então, como hoje eu não tenho mais, assim, os traços que eu tinha, eu não sei nem dizer se eu realmente tinha toque mesmo ou se eram traços decorrentes de uma situação de estresse. Mas Uhum. eu tinha muitos sintomas bem clássicos, então assim, eu tinha que escovar o dente um número X de vezes antes de dormir. Se eu não fizesse isso, não sei porque na minha cabeça alguma coisa horrível ia acontecer, eu tinha muita ansiedade, então eu tinha que escovar. E aí eu escovava o dente umas 10 vezes por dia, assim. Ordem das coisas. Eu era muito compulsiva com cada coisa no seu lugar. Se a coisa saísse do lugar, eu tinha umas crises de ansiedade absurdas, assim. Hoje, o que que eu percebo? Que quando eu tô mais cansada e quando a minha saúde mental tá pior, algumas coisinhas voltam. Então, por exemplo, eu tenho que checar se eu tranquei a porta 20 vezes, mesmo eu sabendo que eu tranquei. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que eu tô começando a entrar nesse mindset, é o momento de eu falar: opa, tá na hora de eu pedir ajuda, eu estou sobrecarregada. Se eu estou sobrecarregada, eu vou pedir ajuda. Mas assim, eu tô falando Ah. isso agora, isso foi anos de terapia, anos de eu surtando, porque além desse. Depois, né, com a terapia, eu aprendi que toque é meio que quando você quer ter controle sobre coisas que não tem como você controlar.
Então, é meio que tá muito ligada à ansiedade, muito ligada a uma necessidade de estabilidade. Uhum. Devido a N fatores também, que também não tem por que entrar, porque não é uma história só minha pra contar, né. Hã. Então, hoje eu digo que, o que eu tive, né, em relação ao toque tá bem controlado, assim, eu sei os sinais, eu sei como eu preciso fazer pra lidar. O meu problema é quando junta com a depressão, porque às vezes junta com a depressão, aí eu só choro e limpo a casa. É isso. Hã. Não, piadas à parte, eu acho que pra mim a depressão é mais difícil de eu identificar do que o toque. Pra mim o toque, como faz muito tempo, 20 anos já, 22 anos que eu Hã. lido com isso, pra mim é muito mais fácil identificar sintomas do que quando eu tô deprimida. Eu acho que quando eu tô deprimida demora mais. Por exemplo, eu preciso ficar uma semana chorando todo dia pra eu ver que eu preciso aumentar o antidepressivo. Hum. Demora pra eu ter a consciência dos sintomas, mas é uma coisa que eu espero que com o tempo eu consiga controlar mais. Ah. Mas é isso, gente, é aquilo. Eu precisei também criar vergonha na cara depois de uma certa idade, né? E levar uma vida de uma forma que respeite a minha saúde mental, assim, a minha necessidade de tempo para descansar, Hã. tempo para respirar, porque senão chega uma hora que a gente implode, né? Não tem muito o que É, fazer. pra mim também, eu tenho depressão, a minha depressão ela não vai ser curada, pelo jeito, eu tenho desde os 16, eu já neguei tomar remédio, já neguei fazer terapia, já me ferrei muito Ah, eu por já tive causa essa fase disso. também, é. Aí quando eu era nova eu simplesmente: "Não, que isso, todo E mundo era um tá tabu na deprimido época, não, hoje em dia". não, era ser doido você tomar nos anos 2000, Não, o a gente que esconde, eu não era nem escondia. isso, pra mim era e é uma coisa que minha mãe também ainda tem um pouco disso, mas naquela época era assim: "Nossa, não, esses médicos hoje em dia tudo eles querem dar remédio, não quero tomar remédio", sabe, Vai carpir imagina um lote, né. sabe, vou mudar alguma coisa, só que pra mim chegou nos piores estágios, que a depressão chega, então, mesmo comigo em terapia, indo e vindo, experimentando um remédio ou outro, chegou em todos os piores estágios que a depressão pode chegar. E eu também tenho ansiedade e uma triga a outra. Mas Exatamente isso, elas se retroalimentam. É mas bizarro. principalmente pra mim a ansiedade ela triga muita depressão. E eu tomo remédio todo dia. A ansiedade eu consigo se eu tomar remédio para depressão e conseguir manter a minha ansiedade num nível aceitável, ela não a minha depressão não foge do controle. A minha depressão foge do controle quando a minha ansiedade aumenta muito, quando eu tô muito sobrecarregada, com muito trabalho, quando, eu não tenho controle da minha vida realmente, assim, da minha rotina. E daí a minha ansiedade cresce muito quando eu tô em lugares que eu não quero estar, fazendo coisas que eu não quero fazer por um longo período de tempo, e que isso tá assim, me matando realmente, tá matando a minha criatividade, tá matando a minha personalidade, tá matando quem eu sou. Daí eu fico num estado muito depressivo. Então eu tenho que me manter sempre com a cabeça pra fora da água, assim. Então é tipo exercício físico é uma coisa que eu preciso, eu prego, eu sou É isso que eu ia pregadora falar, do crossfit que mesmo, não da é só o academia, da remédio. maromba, É, não é só o porque remédio pra mim, pra mim só remédio não tanca, foi toda uma mudança de estilo de vida, é isso. é, porque, por exemplo, pra mim o que mudou muito foi a musculação, me sentir forte, me sentir saudável, me sentir preparada para as coisas, eh, comer muito pouco ultraprocessado. Na minha vida normal, quando eu não tô de férias, não tô esculachando, eu como comida bem regrada, porque ultraprocessado e muito doce, muita coisa assim, muito refrigerante, eu já percebi que afeta muito minha saúde mental, eu fico muito mais ansiosa, eu fico muito mais deprimida. Então, dormir, eu não posso dormir mal várias noites seguidas, tipo 2 semanas seguidas, eu preciso tentar dormir 6, 7 horas, sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter rotina. E diversas coisas, sair pra caminhar com o cachorro, ver gente, ligar para os seus amigos, ligar para os seus pais, ligar para alguém que você confia, estabelecer relações de confiança, sabe.
cortar pessoas que não te façam bem, tem um milhão de coisas que você tem que fazer só para se manter viva. É É isso, trabalhoso. é É trabalhoso, muito trabalhoso. trabalhoso ter uma doença mental, ter um problema mental, um transtorno, é isso. Você tem, enquanto todo mundo tá preocupada com, sei lá, nossa, o trânsito, a enchente, o pagamento do boleto, você tá preocupado com tudo isso, e daí, além disso, você tem, nossa, eu preciso comer proteína, eu preciso malhar, eu preciso dormir tantas horas, a minha casa tem que estar limpa, eu preciso ver o sol, eu preciso ver meus amigos, eu preciso sair com o cachorro, eu preciso caminhar, eu preciso tomar ar, porque senão eu literalmente vou querer acabar com a minha vida. Então é tipo, é uma coisa que se eu não pensar nessas coisas todas, não é que eu vou ficar gordinha, ou que eu vou ficar meio preguiçosa, ou que alguma coisa, sabe, minha casa vai ficar bagunçada um tempo, não. Eu vou começar a deteriorar muito rápido. Então, você tá sempre mantendo, é uma manutenção muito ferrada, mas vale a pena se você começa a fazer, realmente funciona, realmente ajuda, e te salva de muita dor de cabeça, te salva E de são muita crise. é. E são níveis, né, não é só porque a gente tá falando que no nosso caso foi assim, que no de todo mundo vai ser, por isso que eu falo assim, a gente não tá dando receita, só que assim, Não. a receita que eu dou é: faça terapia, e se você tá sentindo que o mundo tá mais triste que o normal, procura um psiquiatra também, explica o que você tá sentindo, vê se é o É. caso. Terapia é um negócio que eu acho que tinha que ser assim, que a gente tinha que ter na escola, tinha que ser obrigatório ter Nossa, tinha que sempre, ser sabe. obrigatório pra todo mundo. É. É, E é porque é bom, um negócio que e muda. não necessariamente você precisa de remédio, mas todo mundo tem alguma coisinha que você precisa tomar cuidado, então tome cuidado, porque é igual cuidar da pele, cuidar do corpo, igual cuidar do cabelo, você tem que cuidar do que tá dentro de você, porque senão deteriora, e quando deteriora por um tempo suficiente, a coisa pode ficar muito ruim. É. Eu tenho feito exercício de pensar às vezes: "Nossa, eu tô muito ferrada ou eu tô deprimida? Vamos pensar, por que que eu estou me sentindo assim?" E fazer uma É. lista. É assim que hoje em dia, é assim que eu vejo se tá na hora de regular o antidepressivo ou não. É. Ó, eu voltei do Brasil e eu tô faz uma semana que, porque eu voltei do Brasil, já fui trabalhar direto e já uma pessoa saiu de atestado e eu fui recebida com um monte de trabalho que tá tudo atrasado agora, que eu preciso pra colocar em dia, e daí é tudo minha responsabilidade. E daí eu comecei a pensar hoje, eu estava até falando com você, eu falei: "Nossa, desde sexta-feira que eu tô comendo só comida processada". E daí, tipo, só pão, macarrão, pizza congelada, não é nem uma pizza feita na hora, uma pizza congelada, refrigerante, salgadinho, chocolate. Eu não comia, assim, uma proteína, eu não comia um arroz e feijão, eu não comia uma fruta desde que eu cheguei. E eu estava trabalhando tanto que hoje eu fui andar com o George, estava luz do dia, a gente caminhou 2 horas. Nossa, minha vida inteira mudou. Eu cheguei em casa, comi uma Muito melhor, né. proteína, minha vida inteira mudou. Daí eu falei: "Nossa". Então, às vezes, são pequenas manutenções que você faz, que você fala: "Nossa, eu tô tão deprimida", mas se você fizer aquela manutenção, sua vida já muda completamente. Daí você fala: "Ah, ok, eu ainda tô bem, ainda sou eu". A Ainda me vida ainda sinto vale a eu. pena. A vida ainda vale a pena. Então a manutenção ela dá muito trabalho, mas vale a pena, porque daí às vezes você pode reduzir a quantidade do remédio, você pode, né, sei lá, ter uma vida melhor, mais saudável também. Sim. É importante, Gente, saúde mental é importante. muito importante, principalmente pra quem fala de true crime. Gente, mais uma agora. Hum. Meninas, vocês pensam em fazer mais vídeos sobre seita? Gostamos muito. Hum. Ai Hum. gente, tem uma chegando, não falta muito, viu. Hum. É, eu quero tem uma seita que eu quero fazer também. Eu não vou dar o nome ainda, depois eu vou bater com a dona Natália pra gente ver se a gente não quer fazer o mesmo. É, Mas sim, gente, não se preocupem, vem vídeos de seita por aí. bastante, Outra, gostamos também. qual a altura das tias? Sinto que somos amigas. Ah, Eu tenho 1,69 e meio, 1,70. é mesmo? Hum, Eu achei que você um e era do mesmo tamanho setenta. que eu. Não, você é mais alta que eu. Ah, Gente, a Renata é gente, altíssima. eu tenho 1,75 m. É. Nossa, eu jurava que você era do mesmo tamanho que eu. Não, você é maior. Olha. É que eu sou. Ah, não.
É que a gente é Nossa, tão gente. parecida, né. É, A gente é tão a gente é tão igual em tanta coisa que para é daí a gente verdade, fica nunca tive esse tamanho. é. Fora que o Enfim. povo me chama de Renata e chama você de Natália o tempo É, todo. então. Não, mas então eu sou mais alta, eu tenho 1,75 Hã. É engraçado, porque no Brasil, falavam que eu tinha 1,73 m. Eu mudei pra cá, todo lugar que eu meço, eles falam que eu 1,75 m. Aí o meu marido fica indignado, ele fala: "Como que você cresceu 2 centímetros?" Eu falei: "Mano, eu não Esticou. São os ares da sei, Europa. sei lá". É que na verdade eu estava sempre encurvada da pressão de pegar 2 horas de Largo da Pova, 3 horas de Largo da Pova, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. E isso Ah, se não tinha então. muito trânsito, já fiquei 4 horas naquele ônibus, quando chove, Ah, ixi, então. eu acho que Era era o isso, era a peso do pressão do mundo mundo. nos ombros. É. Aí eu tirei o peso do mundo nos ombros, eu estiquei. Acho que é postura, não sei. Hã, outra. Qual que é o signo de vocês? Eu sou Gêmeos. Eu sou taurina. Dá pra ver, né, porque a gente é 2 fofoqueira. Eu Mas sou é só o que eu sei sobre o verdade. meu gê é só o que eu sei sobre o meu signo, que todo mundo fala que Gêmeos é fofoqueira e eu sou mesmo. Eu adoro uma fofoca. Ah, eu amo fofoca também e eu amo comida, então acho que faz sentido. E a gente fala muito. A gente fala muito. Como evidência, esse vídeo. É, como evidência esse vídeo. Quem faz as artes do Pátria? Nós duas, né, dependendo do que é, nós duas fazemos. Ah, mas é o seu irmão. É, mais o meu irmão. É o irmão da Renata e a Renata. Ah, você faz algumas também, algumas camisetas, você tudo todo o merch, são os 3 na verdade. O meu É, irmão o faz, por merch exemplo, fui eu, as camisetas fui é, eu. o merch a Natália fez, o logo meu irmão que fez, os reels que vocês estão vendo, que a gente tá fazendo dos casos do ano passado e tal, todos meu irmão que fez, meu irmão mexe com IA. As thumbnails e as edições de vídeo sou eu que faço. Hum, Nossa, 2 pessoas perguntaram nosso signo, agora vocês já sabem. é Gêmeos. É, Continua e sendo Gêmeos. vocês viram o caso do bolo envenenado? Gente, eu Sim, vi. gente. Vão fazer app sobre? Sim, já Tá. adianto, esse teaser eu vou dar, farei esse caso, gente, mas eu vou esperar um pouco, porque até ontem estava saindo coisa ainda, então É, então, eu também eu começaram a me mandar esse caso, gente, e eu falei: "Eu estou de férias". Eu tenho certeza que a Renata vai pegar esse caso, porque devem estar é, bombardeando ela, e ela sim, gosta sim, de um caso assim, é. brasileiro, que tá na Eu mídia, amo um caso assim, daí eu falei: "Vou deixar pra Renata, porque é a cara dela esse caso". sim, é esse mesmo. Vou fazer, gente, mas calma, eu vou fazer quando a gente já quando a lista acabar. É. Não, gente, eu fiquei, assim, eu não sei se você reparou, eu estava falando disso com a Mirlene, inclusive, nossa ouvinte, nossa apoiadora, beijos Mirlene. Quanto caso de envenenamento no Brasil no último ano? Não era É, tanto caso assim. ninguém tá se aguentando mais. Nossa, não gente, aumentou muito, a gente não tinha, eu não sei se Ah, tá sendo mais divulgado ou se aumentou realmente, mas vamos ver, de repente, né, de repente dá até ah, uma pauta, vamos ver. então, tem muito caso. E uma última pergunta para encerrar, que eu não sei dizer, mas eu acho que você vai saber bem rápido, que foi: qual caso vocês mais odiaram fazer? Ah, Seu foi o Leonard Lake, né? não tem gente, eu não aguentava mais ler o caso, eu não aguentava mais falar do caso. Eu escrevendo o roteiro, eu estava com ranço, eu lendo o roteiro, eu estava com ranço, a Renata ficou com ranço, os ouvintes ficaram com ranço, eu recebi várias mensagens falando: "Natália, se não fosse você, eu não teria terminado, porque eu não Nossa, não, se aguentava não mais, fosse ele é você, eu muito não teria chato". terminado. É, então, porque ele todo eu recebi muita mensagem de gente falando Nossa, assim: "Nossa, se não fosse você lendo, se não fosse você falando, se não e fosse o você Pátria, eu não interpretou, ia". você interpretou o jeito que ele falava nas fitas. É E insuportável. Eu mesmo não me aguentava. Depois eu tive que editar essas caralho toda e eu detestava eu mesma. muito bom, porque eu consegui enxergar ele falando assim, sabe? E Hum. aí, a sua atuação foi muito boa, mas só deixou mais evidente o quão chato esse cara era. É, e o livro, gente, se vocês normalmente eu ouço o audiolivro no trabalho, e daí eu abro o e-book, né, e leio tudo que eu já ouvi para ir colocando no roteiro, e fazendo, e pesquisando outras coisas aqui e ali. Então, eu fiquei com esse livro aberto
no meu desktop, gente, acho que umas 5 semanas. E eu não conseguia terminar, eu não sabia exatamente onde que eu queria ir, porque eu não tinha terminado o audiolivro, porque eu não conseguia terminar. Eu estava no trabalho, daí eu falava: "Hoje eu vou terminar esse livro". Acho que era um livro de 16 horas, uma coisa assim, era bizarro. E Nossa. daí, gente, não dava, não dava. Eu ouvia 20 minutos e a minha cabeça ia lá, ó. E não é um livro ruim, é porque o livro tem muito detalhe, e daí você fica e a pessoa é muito chata, a história é E chata. a pessoa é chata, porque quando a pessoa é interessante, você quer saber tudo, né. Quando a pessoa é Exato, chata, tudo acaba sendo chato, né, porque tipo, é um livro detalhista sobre a história de uma pessoa chata, o livro não tem como, né, você só que tirar é o uma leite de história pedra que também. eu queria contar, porque é interessante. Sim, E é uma dupla de assassinos em série, que é super raro. e que não é tão falada, assim, não é uma coisa que já tá tão batido. Daí eu queria falar, só que, gente, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, eu nunca vi eu ficar tão bodeada de um caso igual eu fiquei nesse. É que eu acho que eu não tenho um caso que eu odeio, porque assim, eu sou brasileira, mas eu desisto às vezes. Se o caso se tá muito chato, eu só largo o roteiro. Eu tenho vários roteiros começados que eu escrevi tipo 3 parágrafos, falei: "Não, não sou obrigada, não tô disposta, vou fazer outra coisa". E Nossa, eu aí eu tenho fui fazer outra coisa. muitos. Eu tenho muitos roteiros. Quantas vezes eu falo: "Ah, meu próximo episódio vai ser do fulano de tal", e daí é sobre uma pessoa completamente diferente. Porque às vezes não dá, não dá, É, e até não o que a gente tem. falou na parte um, tem casos que eu quero muito fazer, que eu acho os casos interessantes, mas que o assassino é detestável. E aí eu fico adiando. Aí eu falo: "Não, vou fazer". Não, 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 a vida é curta demais. Aí eu É vou fazer outra coisa que difícil, porque a gente tem que ler, pesquisar tudo da vida desse insuportável, ou dessa insuportável, e daí você tem que escrever. Daí você tem que contar, você tem que editar, então você vê essa pessoa por umas 3 semanas na sua hã. vida, pelo menos, sabe, às vezes 4, às vezes 5 semanas. Então é É. diferente quando é um caso que você ama, tipo o dos 3 de West Memphis, né, o trio de West Memphis, eu adoro esse caso. Eu tenho um apego a esse caso muito grande, porque eu já li todos os livros, eu já fiz tudo, já vi todos os documentários, já acompanho até hoje. Então são coisas que são diferentes, ou do Adnan Syed também, são casos que você gosta de falar. Nossa, quando você não gosta de falar é muito triste, gente. É muito Ah, não. triste. Assim, eu não tenho casos que eu odiei fazer, mas eu tenho casos que mexeram muito com a minha saúde mental. Por exemplo, a gente fez um especial sobre genocídio para apoiadores, né. E aí eu fui fazer um curso de crime de genocídio, e aí eu fui pesquisar sobre os genocidas, sobre o impacto, sobre como a lei do genocídio foi criada, assim, mexeu muito enquanto e como foi muito, foi porque foram 10 genocidas, né, contando o roteiro tinha acho que foi o maior roteiro que a gente já fez, assim. Foi 3 Tinha horas. Ah, foi 3 horas, tinha acho que 40, 30 e poucas, 40 páginas de roteiro. Demorou muito, eu tive que pesquisar muito e mudou muito a minha visão de mundo, no sentido de eu achar que o mundo era um lugar horrível. Eu fiquei o tempo que eu estava escrevendo, eu comecei, eu fiquei com uma visão muito pessimista. Eu tive pesadelo, eu sonhei que ah, estavam invadindo a minha casa, que eu tinha que sair, tipo, e eu lembro que eu tinha que no sonho eu tinha que sair e eu estava procurando meus gatos. ah, Era como se a casa estivesse sendo atacada, então assim, mexeu muito comigo, fez mal psicologicamente, porque afetou muito a minha visão de mundo. Aí, claro, uhum. a gente grava, a gente se diverte gravando, a gente conta a história, a missão é cumprida e tá tudo certo. Depois de um tempo passa. Mas é É, aquilo que a gente até falou na parte um, tem caso que você tem que estar com um estado de espírito bom para fazer, assim. Se eu fosse pegar o especial agora para escrever, ia me quebrar. No é. momento que eu não tô, assim, você tem Não. que estar você tem que estar muito forte para falar de certos tipos de tema. É, eu acho que sim também. E tem casos também que mexeram bastante, na mesma onda do Ticatilo, mexeu bastante comigo e com a Nossa. minha visão de mundo, porque a minha visão de mundo era completamente diferente, então, abriu algumas rachaduras na minha visão perfeita de mundo, na minha visão convicta de mundo. Nossa, o George deu uma cabeçada na mesa.
Tadinho, até ele ficou afetado. Ficou É, abalado. mas o caso acho que um dos casos que mais me afetou até agora foi o da Gisele Pelicot, que nem foi um roteiro meu, foi você que fez. Nossa, E não, até esse roteiro hoje me ele me quebrou. dá esse. Foi É, péssimo, assim. Você viu o é. grupo do Telegram que eles acharam na Europa? Eu vi, De mas o que 70 acontece, mil eu homens vi, é ensinando a que fazer o que ele fazia? não, e outros já depois que a Gisele fez o caso, outras denúncias começaram a fazer. É, Esse foi um caso que, assim, foi pior que o do genocídio, porque esse caso me quebrou. Eu é, dormi, assim, eu fiquei sem dormir, eu tive insônia, quando eu dormi mal. O tempo, eu falei isso na parte 1, o tempo que eu escrevi esse roteiro, porque eu ouvi o livro da filha é. dele, né, dos dois, que é o GCC de Tapele Papá, que eu acho que vai chegar em português, porque gente, do jeito que esse caso estourou, não vai demorar para ser traduzido. Não. Tem em francês para quem quiser, tem tanto o audiolivro quanto o paperback para quem quiser comprar pela Amazon. E, gente, o relato da filha, ouvir o relato da filha me quebrou demais. Tudo do caso me quebrou demais, assim. Ah, é Um caso. tudo. Mas assim, é uma coisa que antes eu sabia que, obviamente, que a gente sabe que existe, mas quando é uma coisa que é tão próxima, uma pessoa tão próxima de você, que tá com A pessoa, você, gente, tinha gente que ela encontrava na fila da padaria que tinha, sabe? É sabe? um Não, e negócio. daí quem fez isso com você foi a pessoa que você mais confiava no mundo, a pessoa que te pediu em casamento, que te levou pra lua de mel, que esperou seu filho chegar quando você estava grávida, que montou o quarto do filho, que estava nas festas de aniversário dos seus filhos. Ver essa vida passando enquanto tudo isso estava acontecendo com ela, é, me quebrou muito, assim, esse caso. Sim. Até hoje me quebra muito. Não, esse E o caso que me esse quebrou muito mais, foi ver a reação das pessoas a esse caso, porque em peso as mulheres entenderam e acreditaram nela, enquanto os homens ficaram: "Nossa, mas ela devia saber de alguma coisa, acho sim, difícil, hein? Acho muito estranho". Então quer dizer, para ele o benefício da dúvida, né, é, inocente até provado culpado, e para ela a condenação de já acho estranha, mentirosa, deve estar mentindo, é. devia estar por Não, é. dentro da coisa. Ela já foi condenada. Ela que além de ter sido vitimizada, já foi condenada a culpada, a mentirosa, a manipuladora. E assim, saber que nenhum homem do meu convívio comentou esse caso. Nenhum homem comentou. É, pois é. É difícil. Esse caso me quebrou de um jeito. A galera começou a me mandar mais coisas sobre, eu nem olho mais, porque é um negócio. Eu já passei pelo que eu tinha que passar com esse caso. Olha, talvez eu desconfio que ele também assassinou mulheres. Ah, Então, que ele ainda vai ser julgado, né, pelo assassinato e vai ser julgado por outras violências, né, por uhum. outros. Eu não acho difícil que vão ter assassinatos relacionados a ele. Se for o caso, talvez a gente faça um update, mas enquanto isso não acontecer, eu não quero olhar nada desse caso, porque assim, realmente me fez muito mal, afetou. Ah, E eu os dois lembro. foram meio que na mesma época, né? Foi genocídio, Gisele Pelicot. Foi um ano, Foi. Foi um ano 2024 foi um ano difícil. difícil. Ai, gente, mas esses dois eu acho que foram os que mais mexeram com. Foi a primeira vez. 2024 foi o primeiro ano em que eu perdi sono mesmo. Tipo, já aconteceu de eu ter pesadelo antes e tal, mas nunca tinha acontecido antes de eu ficar sem dormir, da minha visão de mundo mudar Mudar drasticamente por completamente. conta de uma pesquisa. É, Então, foi bem é difícil. isso, gente. Mas vivendo e aprendendo. Vem aprendendo, vamos ver o que vem por aí. Como vocês sabem, temos muitas novidades para esse ano, estamos animadas. Exato. E agora, né, 2025, parece que o mundo não tá melhor, gente. Então, vai ficar pior. Calma que piora. Aliás, se você quiser essa camiseta, tem na nossa loja. Vai no Instagram e compra pra gente ter alguma alegria nessa vida. Alguma perspectiva de futuro. E quando vocês comprarem merch, gente, posta foto marcando a gente, porque a gente ama ver. Isso, façam isso. Marque-nos. E é E isso. sejam bons. E E busquem busquem conhecimento. conhecimentos. E tchau.